Bom dia, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos e irmãs que já estão conosco aí nesta manhã de sexta-feira, hoje dia 2 de outubro de 2020, né, irmãos? Graças a Deus, estamos chegando aí ao final de mais uma semana, estamos ao mesmo tempo iniciando um novo mês, né? Um mês de outubro que começou ontem. E louvado seja Deus por todas as coisas. Ontem nós tivemos, ontem à noite, o nosso culto lá na Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, no bairro do Tucuruvi, né? Na zona norte da cidade de São Paulo. Nós tivemos o nosso culto ontem à noite, né? Para quem não está acompanhando, nós estamos fazendo uma série de pregações sobre a vida do profeta Elias nas quintas-feiras à noite, né, gente? Ontem foi a 10ª mensagem dessa série e, se Deus quiser, na próxima quinta a gente vai concluir essa série de pregações, né? Então, quem não assistiu ontem, depois procure, tá aí no meu Facebook, tá lá no nosso canal do YouTube também, tá? Procure aí, ouça a mensagem, uma mensagem muito interessante, nós pregamos ontem. E eu vou dar um bom dia aqui, a paz do Senhor, para o pessoal que já está escrevendo para nós aqui nessa manhã. Quem será que já escreveu aqui e já deixou um bom dia aqui para a gente? Ó, a irmã Angelina Nutti foi a primeirona hoje aqui, ó, tá dando a paz, bom dia para a gente, né? Depois, vamos ver, a irmã Rosa Lousada também já deixou a mensagem dela. A Joana Dark Beraldo, bom dia, Joana Dark, tudo bem com você? Bom dia. Seja bem-vinda. Irmã Juventina, bom dia, estou aqui. Bom dia. Tá aí, irmã? Tá aí em São Vicente, irmã? Nós estamos aqui, você tá aí. Aí. A irmã Adelaide Gadelha também já deu bom dia aqui. Escreveu aqui a Beth Gonçalves, José Reis, estava com a gente ontem à noite, né? Já está com a gente, logo cedo. Deu 2 canecas pra gente, né, Simone? Toda gravada, né? Pastor e pastora. E cheia de chocolate, é isso? Cheia de chocolate da Cacau Show, que delícia. Obrigado, viu, Zé? Gostei, eu gosto muito de xícara, viu? Obrigado. Irmão Mesaque Borges, bom dia. Tânia Guimarães, diretamente dos Estados Unidos. Ó, a Nadjane Jordan da Silva tá com a gente. Eu já sei que eu já vi o nome dela aqui. Não é a primeira vez, né, Nadjane, que você já tá com a gente. Seja bem-vinda. Regina Amaral também já tá com a gente aqui. Ana Novaes também já está dando a paz do Senhor, né? Enfim, o pessoal já está escrevendo aqui, né? A irmã Regina escreveu aqui, um dia lindo para todos. Aproveitem que hoje ainda tem sol, acho que é isso. E vai ter sol bastante, viu, pelo jeito. Amém. A Angelina está escrito assim, ó, bom dia, é o Aimone. Opa! Tá bom. Bom dia, irmão. Bom dia, Aimone. Tudo bem? Marli Viana tá dando bom dia aqui. Zoraia Conceição também. Amém, gente. Vamos chegando aí. Sandra Rodrigues, bom dia. Simone vai louvar aqui. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos cantar ao Senhor nesta manhã. Amém? Essa manhã de sexta-feira, abençoada. Uma manhã gostosa, né? De sol, uma manhã agradável. Nós começamos aqui louvando ao Senhor. Amém? Vamos cantar. Braços do Pai eu vou repousar e crer nas promessas de Deus para mim. E com oração eu irei plantar sementes da fé. E o meu louvor será como adubo, fará com que os frutos comecem a crescer. E as minhas lágrimas serão pra
tentaram apagar tudo aquilo que Deus prometeu, e feridas se formaram sobre ti. Saiba que Deus de ti não esqueceu, Ele atende o teu pedido. Você plantou e o novo tempo a ti chegou. Você plantou e o novo tempo a ti chegou. Pode adorar e exaltar o Rei dos Reis, porque hoje Ele traz a você, traz a cura, traz avivamento, traz solução. Tudo que pediu e esperou, receba agora em tuas mãos. Pode colher os frutos da fé que agora brotarão. Se tentaram apagar tudo aquilo que Deus prometeu, e feridas se formaram sobre ti. Saiba que Deus de ti não esqueceu, Ele atende o teu pedido. Você plantou e o novo tempo a ti chegou. Você plantou e o novo tempo a ti chegou. Pode adorar e exaltar o Rei dos Reis, porque hoje Ele traz a você, traz a cura, traz avivamento, traz solução. Tudo que pediu e esperou, receba agora em tuas mãos. Pode colher os frutos da fé que agora brotarão. Pode colher os frutos da fé que agora brotarão. Pode colher os frutos da fé que agora brotarão. Amém, glória a Deus, vivendo com fé em Cristo, amém? Glória a Deus, aleluia. Vai tocar mais uma, pastor? Isso, mais um. Aleluia. Eu gosto muito desse hino, gente. É um pequeno hino. Eu nem sei de onde ele é. Se ele é da harpa, se ele é um hino composto por alguém, mas é um hino que fala, né? Tocou-me Jesus, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, Ele me livrou da escuridão. Então é um hino muito lindo, é um hino bem antigo. Talvez alguns de vocês conheçam, talvez alguns não. Mas se você não conhece, medite aí na letra deste louvor, porque o louvor é a palavra de Deus cantada. Amém? Chamado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir
Amém. Bom dia, paz do Senhor para todo o pessoal que foi chegando aí durante o louvor, né? Que a Simone estava fazendo conosco aqui. Gente, nós vamos hoje ler aqui, estou pretendendo ler vários versículos aqui de vários salmos, tá? Vamos fazer aqui um apanhado aqui de vários salmos, mas antes deixa eu ler aqui, né, alguns nomes de algumas pessoas que estão participando conosco. De que maneira? Estão escrevendo, né, gente? Porque eu estou tentando sempre falar o nome de quem está participando aí através das mensagens que o pessoal está escrevendo para nós aí nos comentários, né? Então, por exemplo, ó, a Vera Lúcia está aqui já, né, dizendo aqui: obrigado, meu Deus, pelo seu amor por mim. Amém. Amém. A Sandra Peixoto Cury tá dando bom dia pra gente. Bom dia. Ó, a Karen Roth acabou de entrar aqui. Bom dia. Karen Roth, que é amiga da Karen Araújo. Legal, seja bem-vinda, Karen. Deus abençoe a sua vida. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. A Ana Novaes, não sei se eu já tinha falado, né? Tá falando aqui da voz da Simone. A Lilian Gonçalves está dando bom dia. Bom dia. O Marcos Amaral também está dando bom dia. Estava com a gente ontem à noite também, né? A Neidinha Faria. Dificuldade para falar esse nome. Neidinha Faria. A Neide Faria. Pronto, mais fácil, né? Jacob está com a gente. Esteve online ontem com a gente no culto à noite, ó, tá aqui de novo. Amém. Jacob é nosso querido amigo lá de Brasília, né? Amém. Eutália Santos, irmã Lourdes, Marcela Barreto, bem-vinda Marcela Barreto, Alessandro Souza, é um casal, perfil de um casal. Sejam bem-vindos, né? Depois falem de onde vocês são. Adelaide, não sei se eu já tinha falado, Adelaide Gadelha, Marlene Coelho, Sérgio Vargas, olha quanta gente aqui. Amém. Né, que está conosco já nessa manhã, amém? A irmã Neidinha tá rindo aqui, ó. Não é difícil falar, viu, Neidinha? É que ele se atrapalha. Eu me atrapalho para falar o nome dela. Amém, gente? Então vamos lá. Se você puder acompanhar com a sua Bíblia, né, seria muito bom. Gente, como eu coloquei no título da live aí, de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os salmos que são chamados esses salmos de cânticos de romagem, tá? Ou canções dos peregrinos, tá? Aí você escolhe o nome que você quiser escolher, o título. Que salmos são esses? Se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que esses salmos, do Salmo 120, tá? Até... Opa, deixa eu tirar esse volume aqui, senão vai nos atrapalhar aqui. Só um instantinho. Pronto. Então, esses salmos aqui, do Salmo 120, gente. Do Salmo 120 até o Salmo 134, tá? Olha, são 14, 15 salmos aqui. Esses salmos, você pode perceber na sua Bíblia que esses salmos eles são bem curtinhos, né? Eles são salmos curtinhos. E por que eles são chamados? Você pode ver aí na sua Bíblia, se você observar, eles têm um título. Por exemplo, na minha Bíblia aqui, na Bíblia Almeida Revista e Atualizada, sempre é colocado, né, como cântico de romagem, tá? Cântico de romagem. Na nova tradução na linguagem de hoje, eles são intitulados de Canções dos Peregrinos. Por quê, pessoal? A gente falou sobre isso esses dias aqui, né, Simone? Sim. Que é? O povo de Israel, o povo judeu, eles tinham, e tem até hoje, né? Eles tinham, vamos pensar naquela época, eles tinham algumas festas. Eles tinham algumas festas, né? Em que eles iam para Jerusalém. As pessoas que não moravam em Jerusalém, né, eles iam para Jerusalém em uma espécie de procissão, uma espécie de romaria, né? Por isso que chama
Por quê? Porque as pessoas que moravam nas cidades vizinhas a Jerusalém, ou mesmo em cidades mais distantes, como as cidades da Galileia, por exemplo, as cidades da Galileia eram mais distantes, né? Eles tinham que atravessar toda a Samaria. Na verdade, eles até desviavam ali para não passar, né, nas terras dos samaritanos, porque eles tinham um preconceito contra os samaritanos, né? Mas eles faziam uma viagem do norte para o sul, uma viagem, né, para aqueles dias que não tinha carro, que não tinha ônibus, que não tinha avião, né? Era uma viagem considerável, porque eles viajavam a pé ou montados em animais. Então, esses cânticos aqui, gente, esses salmos, eles foram escritos para serem cantados nessas ocasiões, tá? Então preste atenção nisso, ó, pegou? Por que esses salmos são chamados de cântico de romagem ou canções dos peregrinos? Olha aí. Porque esses salmos foram escritos para serem cantados nessas ocasiões, nessas viagens que os peregrinos faziam das suas cidades até Jerusalém para celebrarem as festas, né, que o próprio Deus tinha instituído, né? Por exemplo, a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes, a festa dos tabernáculos, tá? Então, quando aconteciam essas festas, né, as pessoas que moravam em outras cidades, né, elas faziam uma viagem, né, uma espécie de uma romaria, uma espécie de uma procissão, ia bastante gente junto, e esses salmos foram escritos para serem cantados nessas ocasiões, por isso se chamam cântico de romagem ou canções dos peregrinos. Então, é do Salmo 120 até o Salmo 134. Você pode ver aí que são salmos curtinhos. Inclusive, ontem nós falamos de 2 desses salmos, né? O Salmo 130 e o 131. Quem esteve conosco ontem lembra que a gente falou desses 2 salmos, que fazem parte dos cânticos de romagem, né? Ou canções dos peregrinos, tá? Então hoje, gente, não vai dar para a gente falar de todos esses salmos, né? Obviamente são aqui 15 salmos, né? Se as minhas contas estiverem certas, são 15 salmos, né? 14 ou 15 salmos, então não vai dar para a gente falar de todos, mas a gente gostaria de falar algumas coisas sobre esses salmos aqui, destacar, né? Não dá para falar de todos, mas vamos destacar alguns deles, alguns versículos pelo menos, tá? Então, por exemplo, o Salmo 120 eu já vou aqui, eu vou pular, vamos dizer assim, depois você leia com calma na sua casa, tá? Mas o 121, por exemplo, é um salmo muito conhecido, né? A gente fala muito, a gente conhece muito esse salmo, então era canções dos peregrinos, né? Tá vendo? Ó, por exemplo, a irmã Nadjane Jordan está dizendo aqui, na minha Bíblia está escrito Cântico dos Degraus. Exatamente. É uma outra maneira de chamar esses salmos, tá? A Lilian, por exemplo, está dizendo aqui, olha, não sabia, olha, tá vendo? Tanto tempo, fica né, sabendo Lilian? hoje. Olha, nasceu na igreja e não sabia isso, olha, tá vendo? Então já aprendeu alguma coisa, né? É assim mesmo, né? Então, legal, a Regiane Menezes Ferreira já está dando bom dia aqui pra gente. Bom dia, Regiane, Deus abençoe. Então vamos para o Salmo 121, não é? Eu amo esse salmo. Então eu vou pedir para a Simone vai ler. Leia o salmo inteiro, Simone. São 8 versículos. Vamos lá, gente. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Amém. Então esse salmo, né, tá falando sobre o fato de Deus guardar o seu povo, né? Proteção, né? Proteção, tá certo? Então o salmista diz aqui, ó, de onde me virá o socorro, né? O socorro que a gente tanto precisa nesses dias, de onde me virá o socorro?
Aí ele afirma, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, né? Então ele diz aqui no versículo 3, é Salmo 121, versículo 3. O Senhor não permitirá que os teus pés vacilem, não vai permitir que você vacile. E aí depois diz, né? Não dormitará aquele que te guarda, né? É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel, né? Então aqui, o que significa isso? Que Deus, irmãos, Deus não dorme, Deus não dormita, Deus não cochila, né? Tem uma outra tradução que acho que diz não tosquenejará, se não me engano, né? Diz, né? Então, o que significa isso? Significa que Deus, o seu Deus, o nosso Deus, não dorme, gente. O nosso Deus não cochila, não dormita. Enquanto a gente dorme, ele trabalha. Esse é outro salmo que a gente vai tentar chegar lá hoje aqui. Mas olha, é interessante a gente entender isso, né? O que significa isso? Eu gosto muito desse salmo porque esse salmo ele demonstra que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Deus não cochila, Deus não dormita, Deus não se distrai, sabe? Deus está no controle da sua vida, né? Às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente pode até pensar, poxa, será que Deus não viu? Será que Deus se distraiu e permitiu que acontecesse isso? Não, Deus não se distrai, Deus não cochila, Deus não dorme. Tudo o que acontece na nossa vida está rigorosamente dentro do controle de Deus. Por quê? Porque Deus não dorme. Deus não cochila, não dormita, não tosqueneja, né? Então, o que acontece a nós, gente, é permissão de Deus, né? Deus está permitindo. Às vezes a gente não entende, né? Porque, assim, existem determinadas coisas que acontecem que a gente, como ser humano, fala, meu Deus, que absurdo isso. Mas a gente, quem somos nós para compreendermos a mente do Senhor, né? Mas ele está no controle de tudo, com Exatamente, tá? Então nada pega Deus de surpresa, né? Às vezes as coisas pegam a nós de surpresa, né? Mas nada pega Deus de surpresa. Por quê? Porque Deus não dorme, Deus não cochila, Deus não tosqueneja, tá? É isso que o Salmo está dizendo. E aí continua falando, né? Que o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, né? Assim como você não consegue se livrar da sua sombra, né? Quando você está do sol ali, a sua sombra sempre fica projetada, né? Então, o Senhor é a sua sombra à tua direita. O Senhor está sempre com você, não é? E aí vai falando aqui de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, né? Guardará a tua alma, tá? Os teus sentimentos, as tuas emoções. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre, né? O Senhor haverá de nos guardar quando sairmos e quando voltarmos. Amém? Amém. Esse é o Salmo 121, né? Aí o Salmo 122, gente, também é um salmo bem conhecido, né? Vamos lá, Simone? Só que a Simone vai ler, a gente vai aqui escolher alguns versículos desse salmo. Nós vamos ler do versículo 1 ao 5, tá? São 9 versículos. Vamos nos deter do verso 1 ao 5. Vamos lá. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Isso, então, olha só, gente, veja, para você... Olha como é interessante, para a gente entender a palavra de Deus, é importante a gente entender os contextos, né? Então, quando você entende que esses salmos aqui são esses cânticos de romagem, são esses de peregrinação. Cânticos dos peregrinos, né? Ou cânticos de degraus, né? Quando você entende isso, que esses cânticos... Esses salmos foram escritos para serem cantados nessas ocasiões de peregrinação. Então,
isso se reveste de muito significado. Por quê? Olha só o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eles estão caminhando e estão cantando. Que Exatamente. alegria. Eleva os olhos para os montes. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É como se eles estivessem na procissão, indo até Jerusalém e cantando estes cânticos, né? Exatamente. Eles estavam alegres, né, nessa peregrinação. Eles estão alegres por quê? Porque eles estão indo para a casa do Senhor, né? Por quê, gente? Em Jerusalém, Jerusalém era a capital. Era onde aconteciam essas festas que eu falei, a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes, a festa dos tabernáculos. E em Jerusalém, o que tinha em Jerusalém? O templo que havia sido construído por Salomão. Então, o templo era como se dizia aqui, era a casa do Senhor. Então eles estão dizendo aqui, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Quando me disseram, vamos para Jerusalém? Vamos para a casa do Senhor? Vamos para o templo em Jerusalém? Aí eu fiquei alegre, né? Então era uma alegria. Quando chegava esse momento do povo viajar para Jerusalém, quando chegava esse momento do povo, né, peregrinar até Jerusalém, para eles era uma alegria. Por quê? Porque eles estavam indo para a casa do Senhor. Gente, como isso precisa voltar na nossa vida, não é? Isso é uma aplicação para os cristãos hoje. Isso precisa ser algo que brota do nosso coração, esse desejo de estar na presença de Deus. Isso muitas vezes, né, infelizmente, no coração de muitas pessoas está tão longe, está morrendo esse desejo, esse anseio por estar na casa de Deus, na presença de Deus, servindo ao Senhor. Então isso precisa retomar o nosso coração, né? Voltarmos a esse amor, a essa dedicação, essa alegria de servir a Deus. Né? É uma aplicação para nós, cristãos do século XXI. Né? É verdade. Nós sabemos, né, gente? É importante a gente dizer o seguinte: nós sabemos que hoje, na nova aliança, né, nos tempos do Novo Testamento, nós somos o templo do Espírito Santo. A gente sabe que Deus não habita em casas, em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Só que esse Salmo 122 aqui, ele serve para uma reflexão para nós, uma exortação para nós. Que nós possamos também nos alegrar, não é? Quando nos disserem, vamos à casa do Senhor. Não é? Como o povo aqui, que eles se alegravam quando eles estavam indo para o templo de Jerusalém. Eles faziam aquela festa, aquela peregrinação, aquela romaria, né? Por isso que chama-se cânticos de romagem, aquela espécie de uma procissão, e eles iam cantando, eles iam alegres, eles iam festejando. Por quê? Porque eles estavam indo para o templo, para adorar a Deus com o povo, para congregar juntos, para, né, falar das coisas de Deus. Então isso pode ser aplicado para nós hoje também, né? Até principalmente nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, em que a gente está percebendo que muita gente está tendo dificuldade de voltar para a casa do Senhor, né? Muita gente está tendo dificuldade, né? A gente percebe que as pessoas estão tendo facilidade para fazer praticamente tudo, né? Para trabalhar, para ir no mercado, para ir no shopping, para ir no restaurante, para viajar, para fazer quase tudo. Mas quando chega na hora de ir para a igreja, não, é perigoso pegar o coronavírus, então vou ficar em casa. Eu costumo entender, gente, que, respeitando essas devidas proporções, o Covid é o termômetro de Deus. Né? O Covid foi o termômetro de Deus, porque a gente vê, né? Na verdade, a questão do Covid serviu para, né, para Deus provar o nosso coração, né? Então a gente precisa avaliar, né, essa questão na nossa vida, né, de como está a nossa vida espiritual, como é que a gente tem, né, encarado essa situação, né? Então a gente precisa ficar muito ligado mesmo, porque o esfriamento espiritual, ele está aí, né, gente? A gente precisa tomar bastante cuidado, porque o próprio Jesus disse, né, porventura quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Mas que eu e você, a gente possa ser o remanescente de Deus, né? Estar realmente assim, com o coração voltado para o Senhor, né? Amém? Amém. Então, eu estava
pensando ontem, até ouvindo, né, uma mensagem a respeito, eu estava pensando o seguinte, sabe, irmão? A gente realmente, a gente não tem que se preocupar, né? Às vezes os pastores se preocupam um pouco, né? Mas a gente não tem que se preocupar porque veio ao meu coração o seguinte, sabe? Quem nasceu de novo vai voltar para a igreja, né? Tem muitos pastores que estão preocupados. Será que o povo vai voltar? E ontem, até ouvindo uma mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes, ele falou algo assim, né? E eu fiquei pensando, acho que até comentei com a Simone, né? Quem é nascido de novo vai voltar. Porque a pessoa que nasceu de novo, a pessoa que foi regenerada pelo Espírito Santo, ela sabe da importância de estar reunida como povo de Deus, né? Claro que você é o templo do Espírito Santo na nova aliança, mas aquele que nasceu de novo, ele sabe que a igreja não é ideia de homens, a igreja nasceu no coração de Deus. A igreja foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo, e não existe igreja vivendo separado, não existe, né? É como você querer tirar um graveto de uma fogueira, né? Ele apaga. E achar que ele vai continuar aceso, não vai. Né? A igreja é como se fosse essa fogueira, vamos dizer assim, né? Então, para você estar no fogo ali, você tem que estar na fogueira, você tem, né, a sua vida como um graveto tem que estar junto com os outros gravetos, tá certo? Então, assim, não tem como a pessoa ser igreja individualmente, sozinho. Ninguém é igreja sozinho. Ninguém é. Olha só, a igreja é o corpo de Cristo, não é verdade? Não é isso que a Bíblia ensina, o apóstolo Paulo ensina que a igreja é o corpo de Cristo. E nós, cada um de nós, é um membro desse corpo. Agora, um membro sozinho, presta atenção no que eu vou falar agora, olha que interessante. Um membro sozinho não é o corpo. O membro, ele só é corpo quando ele está ligado com os outros membros. Você tem um corpo, você não tem um corpo só de fígado. Não, por exemplo, vou dar um exemplo, vai. Meio aqui, vai. Se eu perder esse dedo aqui, esse dedo sozinho lá no cantinho, ele não é um corpo, ele é apenas um dedo. Que vai morrer, inclusive. Porque está fora do corpo. Agora, quando esse dedo está aqui ligado na minha mão, que está ligado no braço, que está ligado no tronco, que está ligado a todo o sistema aqui do meu corpo humano, aí é o corpo, faz parte do corpo. Então, um membro sozinho não é corpo de Cristo, não é igreja. Um graveto isolado lá não é igreja, está isolado. Você só é igreja quando você está unido no corpo, quando você está congregando, quando você está vivendo no contexto da igreja, quando você está vivendo ali aquilo que o Novo Testamento fala, que é a mutualidade, né? É o uns aos outros, né? Servir uns aos outros. Uns aos outros. No Novo Testamento nós temos mais de 50 versículos que falam sobre mutualidade. Perdoai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, não é? Enfim, tem vários, perdoai-vos uns aos outros, tem vários versículos, mais de 50 versículos no Novo Testamento, que falam sobre mutualidade. Agora, como que você vai viver mutualidade sozinho dentro da sua casa? Não tem como. Você só vive essa mutualidade que o Novo Testamento ensina no contexto do corpo, no contexto da igreja. Onde é que você vai doar os seus dons e seus talentos? É na igreja, não é? Você exercer, é uma pessoa exercer. Você é uma pessoa talentosa, você sabe falar, você sabe cantar, você sabe orar, você sabe ouvir alguém, você pode servir as pessoas de várias maneiras. E é a igreja, por isso que Deus instituiu a igreja, que é para a gente servir com aquilo que Ele tem nos dado, com os dons, com os talentos, né? Você pode servir fora? Pode, mas geralmente, gente, a gente não serve fora sozinho. A gente se esquece, a gente tem o nosso dia a dia, as nossas atividades, a nossa correria. Muito difícil a gente servir sozinho.
Mas a igreja, ela é instituída para isso, para que você possa colocar os seus dons e os seus talentos para servir a Deus e as pessoas, né? Deus não... Me veio uma coisa aqui, a Simone estava falando isso, me veio uma coisa na minha cabeça aqui. Deus não chamou lobo solitário, né, gente? Sabe aqueles filmes... Aqueles filmes americanos do lobo solitário, que ele resolve tudo sozinho, ele mata os bandidos tudo sozinho. O Rambo. O lobo solitário, né? Deus não chamou lobo solitário, gente. O que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, né? Deus não vai se manifestar a esse mundo através de uma pessoa, umazinha pessoa. Deus vai se manifestar a esse mundo através do seu corpo, que é a sua igreja, que somos nós, né? Então, gente, é isso, tá? É isso. Então, que a gente possa se alegrar, né? Como diz aqui esse salmo. Olha só, agora vamos voltar para o contexto aqui. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha só o verso 2. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Então, imagina que os peregrinos, né, indo para Jerusalém, para o templo de Jerusalém, aí eles chegam nas portas de Jerusalém. Olha só, pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Verso 3, Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos. Olha aí, tá vendo, gente? Porque Jerusalém ficava num lugar alto. Nos montes. Né? Num lugar alto, na geografia, né, lá da Palestina. Jerusalém estava sobre os montes, ela está num lugar alto, né? Então, diz aqui, para onde sobem as tribos do Senhor, como Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Né? Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Então, não sei se está dando para você captar aqui a mensagem que a gente está querendo passar para vocês, mas é interessante a gente interpretar esses salmos aqui, do 120 até o 134, a gente interpretar esses salmos como o quê? Como cânticos dos peregrinos, né? Ou cânticos de romagem, que era os salmos foram escritos para serem cantados durante essas peregrinações em que o povo saía das várias cidades, né, na Judéia, na Galiléia, para irem para Jerusalém por ocasião das festas religiosas, né, as festas que Deus tinha instituído lá, tá? Muito bem, vamos lá, vamos seguir aqui. Deixa eu ver aqui, vamos olhar o tempo também, né? Salmo 124, Simone, leia pra gente, pode ler o salmo inteiro? Vamos lá. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Isso, então aqui nesse Salmo 124, que é outro salmo bem conhecido também, né, gente? Esse salmo também é um salmo bem conhecido. Eu quero ler aqui uma nota de rodapé que está na Bíblia de Estudo que eu estou usando aqui, que diz assim, olha, o salmo não apresenta detalhes concretos que permitam determinar quando o povo de Israel passou por essa perigosa situação. Então, esse salmo está falando de uma situação perigosa que o povo de Israel passou, né? Eles passaram por uma situação muito perigosa. No entanto, o salmo não traz detalhes de que situação foi essa, tá? Aí ele diz aqui, alguns pensam que se alude, né, ou se faz referência à reconstrução dos muros de Jerusalém, realizada sob muitas ameaças no tempo de Neemias, né? Então, quem conhece a história
do povo de Israel sabe que quando Neemias voltou lá, né, quando ele veio da Babilônia, lá do império dos Medos e dos Persas, já eram os Medos e os Persas na época, quando ele volta para Jerusalém para reconstruir os muros, todo mundo sabe a luta, a batalha que foi para reconstruir aqueles muros, porque os inimigos do povo de Deus, os inimigos do povo de Israel, né, as nações que estavam ali em volta de Jerusalém, eles não queriam de jeito nenhum que Jerusalém fosse reconstruída, que os muros fossem reconstruídos, né? Os judeus sempre foram muito perseguidos nesse sentido, né? Eles sempre foram muito alvo, né, da investida dos adversários. E já naquela época, os povos vizinhos não queriam ver o bem do povo de Israel, não queriam ver os muros construídos, então foi uma perseguição muito intensa. Então esse salmo aqui, 124, talvez ele tenha sido escrito naquela ocasião ou em referência àquela ocasião. Quando ele diz aqui, ó, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado uma torrente. Né? Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Mas aí ele fala, bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Né? Eles foram muito perseguidos, eles foram muito assediados. Né? Houve uma oposição enorme, mas o Senhor deu a vitória para eles. Né? Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro, mais uma vez, parecido com o 121 agora, né? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém, gente? Então tudo isso precisa trazer aplicação para a nossa vida, né? Precisa trazer aplicação para a nossa vida, porque nós, como povo de Deus, muitas vezes também passamos, né, pela perseguição dos inimigos e até mesmo, principalmente do nosso inimigo, que nós temos um adversário, né, nós estamos numa luta espiritual, numa guerra espiritual. Esse adversário muitas vezes lança os seus dardos inflamados, né, usa pessoas para tentar nos atingir. Mas a gente tem que entender, irmão, que o Senhor está conosco. Amém. Se o Senhor não tivesse conosco, a gente seria consumido. Mas o Senhor está conosco. Né? O Senhor, Ele nos tem livrado. Ele é o nosso socorro. Amém? Então é isso que diz aqui o Salmo 124. Vamos dar uma corridinha aqui. Tá? Hoje é sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira, o pessoal está tudo tranquilo aí, né, gente? Vamos ler aqui, ó. Eu vou pedir, o 125 também é outro salmo muito conhecido, mas eu vou pedir para Simone ler só os 2 primeiros versículos, tá? Salmo 125, versículos 1 e 2. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor de seu povo, desde agora e para sempre. Então, né, também um texto bem conhecido, ó. O título desse Salmo 125 é Fé Inabalável. Olha aí. Então, os que confiam no Senhor, ao que eles são comparados, né? Tá dizendo aqui o Salmo. Monte Sião, né? Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, firme para sempre, né? E esse Monte Sião, irmão, ele continua lá em Jerusalém até hoje, né? Aliás, hoje ele é alvo de muita disputa lá entre judeus, muçulmanos, cristãos, mas tá lá, até hoje. O Monte Sião continua inabalável. Né? E o texto está dizendo, os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Né? Como em redor de Jerusalém estão os montes, né? Como existe uma cadeia de montanhas ao redor de Jerusalém, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Então o Senhor está ao seu redor,
né, te guardando, te abençoando. Amém. Né? E por isso nós devemos confiar no Senhor. Amém? Vamos lá. Agora nós vamos para o Salmo 126. Estou fazendo uma corrida aqui, tá? Não vai dar para a gente ver todos, mas pelo menos alguns, né, para a gente destacar. O Salmo 126 também, gente, ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso. O Salmo 126. Por quê? Olha, preste atenção. Eu vou te dar o contexto aqui para você entender esse salmo. Qual que é o contexto aqui? Gente, o povo de Israel havia sido levado para o cativeiro, né? Na Babilônia, tá certo? Lembra? Na época lá do profeta Daniel, do profeta Jeremias, o próprio profeta Daniel, ele foi levado para o cativeiro. Você que conhece a história bíblica sabe disso. O povo de Israel foi tirado da sua terra, de Jerusalém, da Judéia, ali daquelas regiões, e foi levado, né, foi desterrado, né? Eles foram levados cativos, presos para a Babilônia, que era muito longe, né? Naquele tempo era uma viagem de 3, 4 meses, né? Porque eles iam a pé, eles iam devagar, tal. Era uma viagem de Jerusalém a Babilônia, era uma viagem de 3 a 4 meses de viagem, né? Nossa, longe, hein? É longe assim, porque como eles não tinham os meios de transporte que a gente tem hoje, né? Então era uma viagem longa, era uma viagem até perigosa, inclusive, né? Então veja, o povo foi desterrado, foi levado para a Babilônia. Gente, e é incrível isso, eu acho isso aqui uma coisa fantástica, porque o povo ficou, sabe quanto tempo o povo ficou no cativeiro, gente? Você sabe, né, Simone? Quanto tempo? 70 anos. O pessoal estava estudando escatologia, deve saber. Fazer uma chamada oral aqui com ela. Né? 70 anos, gente. 70 anos, meu Deus, é uma vida. Não são 70 dias. Eu não tenho 70 anos, meu Deus, eu já vivi tanto. 70 anos, gente, no cativeiro. Né? Aquela geração que foi para o cativeiro, né? A maioria esmagadora morreu. Só não morreu quem foi para o cativeiro com 10 anos, talvez com 5, 10 anos. Aí depois de 70 anos, talvez alguns, né? Alguns, pouquíssimos, voltaram. Quando o povo voltou do cativeiro, 70 anos depois, né, foram muito poucas pessoas que estavam vivas quando foram levadas. E agora foram levadas quando criança e agora estão voltando já idosos. Né? Mas foram poucos. A maioria dos que voltaram já eram a geração seguinte daqueles que tinham sido levados. Mas mesmo no cativeiro eles mantiveram a identidade de nação. Eles mantiveram a fé em Deus. A fé deles foi purificada no cativeiro. Deus usou o cativeiro para purificar a fé deles. Né? Deus usou o cativeiro para libertá-los da idolatria. E eles, né, ali no cativeiro, eles aguardavam, muitos esperavam essa permissão para voltar para Jerusalém. Então, gente, quando isso acontece, é um milagre isso. Como que o povo de Israel não deixou de existir até hoje, né? Tão perseguido, sempre se dispersando por tantos lugares, mas é impressionante. O povo volta, gente, depois de 70 anos, e essa volta é como se fosse um sonho. Entende isso? É como o Salmo diz, né? Aí vamos para o Salmo. Vamos para o Salmo. Olha só, vamos lá, o Salmo 126. Olha só. Pega o Salmo nesse contexto que eu estou explicando da volta do cativeiro, tá? Então, olha só. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Quando o Senhor restaurou a sorte, quando o povo pôde voltar, depois de 70 anos de cativeiro, quando o povo voltou, parecia impossível, gente. Esse que é o ponto. Parecia impossível, parecia que nunca mais ia acontecer essa volta do povo para Jerusalém, mas aconteceu, até porque era promessa de Deus, porque Deus tinha profetizado por meio do profeta Jeremias
que o cativeiro ia durar 70 anos, mas que ele ia acabar e o povo ia voltar. Então, quando eles voltaram, é isso aqui, ó. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Verso 2, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Até as nações, quem sabe até as nações inimigas tiveram que reconhecer que Deus tinha feito grandes coisas na vida deles. É verdade. Né? E aí o versículo 3 diz, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Né? Então, gente, isso é interessante porque Deus ele permite certos cativeiros na nossa vida, viu? Fica uma aplicação para nós aqui. Deus ele permite certos cativeiros na nossa vida. Mas veja, isso não quer dizer que esses cativeiros vão durar para sempre. Eles podem até durar por um bom tempo, mas eles não vão durar para sempre. E um dia Deus vai nos tirar desses cativeiros. E aí então, né, a nossa boca vai se encher de riso, amém? A nossa língua de júbilo, né? A gente vai ficar feliz, a gente vai louvar o Senhor, né? Aqui as próprias nações estavam dizendo, grandes coisas fez o Senhor por eles. E aí eles dizem aqui no verso 3, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres, né? Bom, gente, e aí tem o restante do Salmo, eu não vou ler aqui, eu só vou ler aqui, gente, para terminar o Salmo 127, eu vou pedir para a Simone ler o versículo 1 e 2, porque é muita coisa, o tempo não nos permite, mas fica para vocês essa dica, tá? Para quem está acompanhando desde o começo, leia esses salmos do 120 ao 134 com esse entendimento. Esses salmos são cânticos dos peregrinos que estavam indo das cidades da Galiléia, da Judéia para Jerusalém, para as festas que eram celebradas lá, tá? Então, o Salmo 127, versículo 1 e 2, Simone, por favor. 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Isso, então aqui, né, também é um salmo super conhecido, né? Tá dizendo aqui, ó, se o Senhor não edificar a casa, meu amigo, minha amiga, se o Senhor não edificar, você pode trabalhar, você pode suar, que não vai acontecer. Por isso que a gente precisa da bênção de Deus. Né? A gente precisa da bênção de Deus. Exatamente. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, você pode ter a maior escolta, com os soldados mais bem treinados. Se o Senhor não guardar, nada feito. Né? Então tudo começa com Deus, tudo depende de Deus. A nossa confiança tem que estar em Deus. Né? Isso não quer dizer que você não deva trabalhar pela edificação da casa. Isso não quer dizer que você não deva vigiar. Tá certo? Não podemos ser negligentes também. Ah, então é Deus que constrói a casa? Então vou cruzar os braços. Não. Né? Isso aqui pode se referir à sua casa, à sua família, pode se referir à tua empresa, pode se referir à igreja. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não edificar a família, se o Senhor não edificar a igreja, se o Senhor não edificar a sua empresa, em vão trabalham os que edificam. Por isso que a gente depende da bênção de Deus. Você pode fazer as suas coisas na sua própria força, mas se não for o Senhor na sua vida... Agora, esse fato não elimina a sua responsabilidade. Né? O fato de que é Deus que edifica não quer dizer que você não deve trabalhar para sua família ser uma família equilibrada, dentro dos princípios de Deus, né? Que você não deva trabalhar bastante na sua empresa, que você não deva trabalhar bastante na sua igreja. Né? Agora, sem a bênção de Deus, nada feito. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam.
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A Aline falou, por isso que penso no Covid. Tá aí, mas o Senhor, se não o Senhor nos guardar, né? Nós devemos tomar os cuidados necessários, mas é Deus que nos guarda, é exatamente isso. É isso aí. A gente tem que fazer a nossa parte de se cuidar, né? Mas é Deus quem nos guarda. E aí diz aqui, ó, ainda o verso 2, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, né? Quer dizer, se o Senhor não abençoar, meu amigo, não adianta você levantar de madrugada, você ir dormir tarde, você comer o pão, né, que penosamente você conseguiu. Por quê? Porque aos seus amados ele o dá enquanto dorme. É o Senhor que faz, né? Quando você tem a bênção do Senhor, meu amigo, enquanto você está dormindo, Deus já está abrindo as portas, Deus já está abrindo os caminhos, Deus está preparando os clientes, Deus está preparando todas as coisas, né? Aos seus amados ele dá enquanto dorme, tá? Bom, gente, e para a gente fechar, eu não vou ler mais nenhum versículo, mas eu só quero dizer para vocês o seguinte, ó, o restante do Salmo 127 e o Salmo 128, eles falam sobre a família, tá? Depois leia aí, fala sobre, né, os filhos que são herança do Senhor, né? Fala sobre aquele que teme ao Senhor, que a sua esposa vai ser uma bênção, que os seus filhos vão ser uma bênção, tá? Então, aí você vai lendo aí os salmos na sequência. Ontem nós falamos sobre o 130 e o 131, quem não assistiu pode assistir. Ontem nós falamos sobre o 130 e o 131, e aí vai, né? O 133, por exemplo, olha só, ó quão bom e agradável, né? Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ó, disse que não ia ler, já estou lendo, irmãos. Ele é fogo. Né? Mas ó, fala da comunhão aqui também, da igreja, né? Do povo de Deus. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Salmo 133, Salmo 134. Né? Então, depois leia esses salmos nesse contexto, nesse entendimento de que são cânticos dos peregrinos, canções dos peregrinos, quando eles estavam indo, né, das suas cidades rumo a Jerusalém para as festas, né, eles estavam alegres, se alegrando, porque estavam indo para a casa do Senhor. Amém, gente? Vamos lá, Simone separou uma música aqui, vamos cantar, né? São 9h03, vamos cantar um louvor, na sequência a gente vai orar, tá bom? Fica aí conosco. Te dou meu louvor, com tantas bênçãos me cerca, Senhor. Só tu és a fonte de alegria e prazer, melhor que a própria vida é a te conhecer. Tu és o dono do meu coração, tu és o dono do meu coração. E não há outro, e não há outro. Só tu és o dono do meu coração. Só tu és o dono do meu coração. Paz e família, abrigo e luz, minhas necessidades sobre todas em Jesus. Mas nenhum e tanta podem satisfazer a sede da minha alma é a te pertencer. Tu és o dono do meu coração, tu és o dono do meu coração, e não há outro, e não há outro. Só tu és o dono do meu coração, só tu és o dono do meu coração. Em minha jornada intimamente te amar, para que na glória, quando o dia chegar, ao contemplar teu rosto eu venha reconhecer o olhar tão doce que amou meu ser.
graças a Deus, né? Bom, gente, a Simone vai estar fazendo a oração aqui nessa manhã, tá? Mas antes da Simone orar, deixa eu ler aqui, né, algumas mensagens que vocês mandaram pra gente, né? Olha, a Eutália Santos está participando aqui, né? Bem, várias pessoas, né, que eu já citei o nome, né? Por exemplo, a irmã Regina Amaral está dizendo aqui: culto ontem foi uma bênção, né? Amém, irmã Regina? Então, quem não assistiu a pregação de ontem, do culto à noite, né? Ouça, porque você vai ser muito abençoado, tá? A Lilian escreveu aqui: Deus é lindo, né, gente? Amém. Com certeza. Sandra Peixoto Cury: Ele é a base de tudo, né? Deus é a base de tudo, né? Bom, pessoal participando, a irmã Regiane participou, a Beth Gonçalves, né? A Adelaide Gadelha escreveu assim: Pastor Ronaldo e Simone, agradeço a Deus por suas vidas. Nessa pandemia estou aprendendo muito com as suas lives, né? Amém, que bom. Amém. Adelaide, a gente fica feliz de saber, viu? Tá? O pastor José Nivaldo esteve conosco, não sei se ele está aí ainda. O pastor José Nivaldo deu a paz aqui pra gente, né? Enfim, várias pessoas participaram. A Alessandra Robles também participou com a gente, né? Glória a Deus. Enfim, tivemos várias pessoas aqui que escreveram. Não sei se o pastor Arlindo está aí ainda, mas pastor Arlindo Manuel Conceição Júnior, pastor do Avivamento Bíblico lá em Vila Helena, Santo André, deixou uma mensagem aqui pra gente. Doralice Santana, Irmã Maria Aparecida, Claudete Ribeiro, né, que é a esposa do pastor Zé Nivaldo, a Ana Félix, né? Enfim, né, nós vimos aqui várias participações, né? Nessa manhã, Adriana Lopes, até a nossa irmã Ana Ferreira da Silva, né? Não sei se ela está aí ainda, é a esposa do pastor Onésimo. Amém. Foi muito bom ter a irmã Ana com a gente nessa manhã. Amém. Ela escreveu aqui: paz, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém, irmã Ana, Deus abençoe, viu? Enfim, várias pessoas, né? A Shelei também participou, né? Alexandrina Lunguinho, olha quanta gente, né? Então, Maria de Lourdes, a Rita Torres, várias pessoas, tá? Então, nós agradecemos a Deus pela vida de todos vocês, tá bom? Então, nós vamos orar agora, amém? A Simone vai estar orando. Amém. Coloque aí a sua vida diante do Senhor, coloque o seu pedido de oração, né? Vamos clamar a Deus nesta manhã, tá? Amém. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Amém. Por esta semana tão abençoada que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, por essas meditações nos Salmos que realmente, Senhor, são tão lindas, Pai. Como o Senhor falou ao nosso coração esta semana. Muito obrigado por esta rica oportunidade. Tem sido realmente um refrigério, uma dádiva, uma bênção do Senhor para todos nós, para todos aqueles que estão ouvindo essas lives. O Senhor tem falado a cada coração. Obrigado, Senhor. Pai, te agradecemos de todo o coração e colocamos, Pai, diante do Senhor as nossas vidas, que possamos realmente cada vez mais buscarmos a presença do Senhor, que possamos nos colocar diante do Senhor, que possamos, ó Pai, buscar viver o centro da sua vontade todos os dias das nossas vidas, que possamos realmente amar a sua palavra, amar estar na sua presença, amar estar na sua igreja, Senhor, servindo ao Senhor, servindo aos irmãos, como foi ministrado aqui nesta manhã. Realmente, Senhor, o desejo do nosso coração, fazermos a vontade do nosso Pai, do nosso Deus, no nome de Jesus. Nós também apresentamos a vida dos nossos irmãos diante do Senhor nesta manhã, apresentamos suas necessidades, mas em primeiro lugar agradecemos ao Senhor a tudo que o Senhor tem feito por nós, grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nos alegramos em Tua presença. Quantas coisas nós podemos relembrar em memória, aquilo que o Senhor já fez por nós e ainda tem feito.
E com certeza ainda fará. Nós somos gratos ao Senhor, Pai, pela nossa família, pelos relacionamentos, pela provisão do Senhor, ó Deus, pelo nosso trabalho, pela nossa casa, por tudo que o Senhor tem nos dado. Nós somos gratos pela saúde. Muito obrigado, Senhor. O Senhor tem nos guardado, nos protegido. O Senhor tem sido o nosso sol, a nossa direita, como foi declarado no Salmo 121. Que o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege todos os dias da nossa vida. Somos gratos ao Senhor por todas as coisas e continuamos colocando a nossa vida na Tua presença para que o Senhor continue abençoando nossas famílias, nossos filhos, os casais, os negócios, a nossa profissão, as nossas finanças, a nossa saúde. Deus, nós somos dependentes do Senhor, como foi declarado: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. É o Senhor em nossa vida, Pai, nos orientando, nos abençoando, provendo todas as coisas, e é em Ti que nós depositamos a nossa confiança e a nossa esperança. Muito obrigado, Senhor, por tudo, por esta manhã. Nós agradecemos e louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, irmãos. Graças a Deus, né? Muito obrigado aí pelas participações dos irmãos, né? E é isso daí, gente. Hoje nós estamos fechando essa série dos Salmos, tá? Semana que vem viremos com novidades, ok? Aguarde aí. Semana que vem teremos novidade, teremos um tema novo aí, se Deus quiser, tá bom? Estamos pensando em algo, depois a gente fala para vocês, mas a gente fechou hoje essa série dos Salmos e se você puder, esteja conosco no culto do domingo de manhã, tá? Os irmãos da igreja do Tucuruvi, se puderem, né? Compareçam lá presencialmente. Domingo será a nossa ceia, né? Domingo que vem já é o primeiro domingo de outubro, né? Então nós vamos ter a ceia do Senhor, tá bom? Lembrando, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Se você puder ir, vá, né? Nós temos já algumas pessoas já da chamada melhor idade, né, que já estão indo para a igreja, né? Então, se você puder, vá. E quem não for, participe online, né? Participe conosco do culto online, tá bom? Será transmitido com a permissão de Deus. E é isso daí. Então, um ótimo final de semana para todos vocês e até domingo, né? Com a permissão de Deus, até domingo pela manhã, ok? Amém. Deus abençoe vocês e até terça-feira, se Deus quiser, às 8 da manhã, estamos aqui de volta, amém? Um grande final de semana aí, Deus abençoe e guarde sua vida. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Na paz, gente. Tchau.